Hoje o Camaçari Notícias está recebendo o candidato a deputado federal, Ekel Pedreira, ele que é candidato pelo PTB, e vai falar um pouco sobre as suas propostas de governo. Candidato, eu queria começar perguntando, a gente elencou alguns, a gente sabe que pela sua proposta o foco do seu mandato será a educação e a geração de emprego e renda, mas a gente elencou alguns outros temas para discutir aqui, tudo bem? Bacana. Eu queria só no começo convidar, primeiro agradecer ao Camaçari Notícias por estar abrindo esse espaço, que é muito importante para a democracia, e convidar você, leitor, a acessar o nosso site www.juntoscompedreira.com.br. Lá tem toda a nossa proposta de mandato, porque uma vez eleito deputado federal, né, vão passar diversos projetos, né, propostas, e as pessoas, os nossos eleitores, os meus eleitores, precisam saber como eu irei votar. Claro, exatamente. Bom, então a gente vai começar falando sobre a área social. Dentre as suas propostas, uma delas é criar mecanismos para que os cidadãos não dependam de programas sociais. De que forma o senhor pretende fazer isso? Veja só, o que liberta a vida das pessoas é uma educação de qualidade e a sua independência financeira. Veja bem, aqui mesmo em Camaçari, nós tivemos a saída do polo petroquímico. Sim. Né? Então, você tem uma série de situações que envolvem essa saída. Primeiro, a vinda de uma empresa, uma empresa não funciona sem pessoas. Isso. Então, nós precisamos ter pessoas qualificadas para poder atrair empresas, não só recursos naturais e posição geográfica. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tendo a empresa, você precisa ter pessoas qualificadas e adaptadas para aquela realidade da empresa. Uhum. No caso, por exemplo, a Ford saiu, tá? E as pessoas que já estavam qualificadas e adaptadas, né, passaram 10 anos trabalhando lá numa indústria metalomecânica, automotiva, né, como é que elas vão ser reinseridas no mercado de trabalho? Isso. Às vezes as pessoas estão com 50, 60 anos. Uhum. Né? Isso sem falar na educação dos nossos jovens, certo? Mas só na questão de gerar independência financeira e não depender de bolsas. Nós precisamos ter meios para atrair novas empresas, eu diria que principalmente no segmento de serviços, porque é o segmento de serviços que tem uma maior capacidade de fazer a absorção dessa mão de obra não qualificada ou que vai ser reinserida no mercado de trabalho, pessoas até que já estão com uma certa idade. Então nós vamos buscar projetos e fazer a atração de empresas e trazer recursos para fomentar que os próprios cidadãos, né, para que os baianos também possam empreender, né, e gerar novos negócios visando a movimentar nossa economia e, sobretudo, absorver a mão de obra que está ociosa no nosso estado. Perfeito. Saúde, que é um tema que todo mundo se interessa, porque estamos vivendo um período muito difícil, né, na saúde. E uma das suas propostas é lutar pela mudança do foco do SUS do tratamento para a prevenção. De que forma? Olha, para você ter ideia, isso é uma coisa já estudada e dita e já repetida várias vezes. Para cada real que você investe em prevenção, você economiza 6 no tratamento. Sim. Então, nós precisamos focar principalmente na prevenção. Veja a falta que fez os hospitais, né? Então, se você tem todo mundo doente ao mesmo tempo, certo? Você sobrecarrega o sistema. Mas se você tratar com antecedência, você mitiga os riscos, você minimiza os riscos e facilita o tratamento das pessoas. Então, primeiro, aí vem de novo a educação. Se você sabe como é que o seu corpo funciona, se você sabe como evitar problemas, reduz a incidência de doenças. Então, o tratamento, a questão do saneamento básico, que é fundamental, que é muito carente no nosso estado, a questão do saneamento básico. Nós precisamos também, eu vejo os governos muito preocupados em construir hospitais, né? Mas um hospital é um prédio, é um prédio com parede, com azulejo, com piso. Né? O que vai determinar aquele prédio como uma unidade de saúde não é a estrutura física, mas as pessoas. Então nós precisamos ter profissionais, nós precisamos ter médicos, enfermeiros, né, assistentes sociais e, sobretudo,
equipamentos para fazer exames, principalmente os exames que não são invasivos. Eu tive Covid, tá? E um dos exames que identificava precocemente a questão do vírus, do Covid, nos nossos pulmões, era uma taxa de dedímero, que é uma coleta de sangue. Agora, pergunto para você, quantos laboratórios têm conveniados ao SUS? Inúmeros laboratórios, né? Que em 2 horas você identificava se a pessoa que estava com Covid estava tendo comprometimento nos pulmões ou não. Porque eu tive 50% de comprometimento nos pulmões, certo? A minha taxa de oxigenação do sangue não baixou hora nenhuma, tá? Mas o dedímero acusou. Então, se isso fosse cuidado, se a gente tivesse o tratamento precoce, né? Teríamos evitado muitas mortes. Então, o tratamento precoce, e aí falar sobre isso vai dissertar um tempo muito grande. Mas nós precisamos ter a cultura de prevenir, de tratar. Você é mulher, você deve ir ao ginecologista a cada 6 meses. Para fazer o quê? Preventivo. Tá? Então já faz parte da nossa cultura. O que nós precisamos é potencializar. E ainda tem outro ponto. Olha a quantidade de hospitais que nós temos que atendem pelo SUS, mas atendem, por exemplo, de 8 às 16. Por que não botar esses equipamentos como tomógrafos e etc e tal, para funcionar 24 horas por dia? Nós precisamos eliminar a fila de espera. Nós precisamos acabar com essa regulação que está sendo usada politicamente no nosso Estado. Ok. Como o foco das suas propostas é educação, vamos falar sobre isso agora. Uma das suas propostas é apoiar a criação de escolas militares ou convênios para que os militares possam contribuir para a formação de jovens. Por que o senhor acredita que isso é importante? Olha, eu entendo que a educação é a forma, talvez a única, mais rápida de você trazer prosperidade à vida de um povo. Sim. Mas entenda uma coisa, se o fato de você educar trouxesse prosperidade, certo? Todo professor seria rico, né? Então, o que determina de verdade a prosperidade das pessoas é ela ter o conhecimento e ter a disciplina, ter o foco para empreender, certo? Então, isso é muito importante. Então, nós temos escolas onde os professores, onde os alunos não respeitam os professores, onde não seguem as normas, né? Onde não fazem os exercícios. Então, isso compromete diretamente a qualidade do aprendizado. Agora, imagine esse jovem que não tem disciplina, que não tem respeito, que não tem ética, né? Que não tem compromisso com a entrega de resultados numa indústria. Como é que essa indústria vai funcionar? Né? Tudo isso faz parte de um conjunto. Sim. E nós precisamos entender que disciplina é importante. Né? Quando eu era pequeno, minha mãe me disciplinou, certo? E eu apanhei mais que mala velha. Mas fez de mim o homem que eu sou hoje, ético, correto, íntegro, entendeu? Respeito as pessoas, respeito os mais velhos, ouço as pessoas. Tá? Então nós precisamos resgatar esses valores da nossa sociedade. Eu não consigo conceber pessoas, entendeu, que querem, por exemplo, votar num cara que já é ladrão, roubou, foi condenado, entendeu, não foi inocentado. Não faz sentido isso. Qual é o exemplo que esse cidadão vai dar para os nossos filhos e netos? Como é que o nosso filho, crescendo, vai ver um cidadão desse corrupto sendo aplaudido? É esse exemplo que eu quero dar para os meus netos? Claro que não. Então nós precisamos, desde tenra idade nas escolas, estudar quem teve sucesso, quem prosperou na vida, né? Bons exemplos, para que esses bons exemplos possam ser multiplicados na nossa juventude e através disso nós criarmos um ciclo virtuoso, né? De jovens empreendedores, de jovens capazes de transformar nossa sociedade, jovens capazes de se formar como médicos, doutores, inventores. Nós não temos cientistas no nosso país. Sim. Os cientistas saem, vão embora, porque aqui não se valoriza a cultura, não se valoriza a formação, a qualificação profissional. Os nossos professores em escola estão ensinando ideologia de gênero, pelo amor de Deus, e português e matemática que nós precisamos. Eu sou empregador, eu tenho dificuldade de contratar jovens pela baixa qualificação. Não escrevem correto, não pronunciam, não falam corretamente.
Agora vamos falar sobre segurança, que também é um tema de interesse da população. E uma das suas propostas é lutar pela flexibilização da aquisição de armas pela população. O senhor não acha que isso pode aumentar a violência que já é tão grande? Veja, hoje no Brasil existe uma grande dificuldade para a aquisição de armas. Isso resolveu o problema da segurança pública? Não. Porque bandido não respeita a lei. Só quem respeita a lei são as pessoas de bem. E as pessoas de bem, respeitando as leis, elas não vão fazer nada de errado com as armas. Mas as pessoas de bem irão se defender. Porque a polícia, ela nunca chega antes do crime. A polícia, ela sempre reage a uma agressão feita. A polícia sempre reage a um assassinato, a um roubo. Ou seja, a polícia só chega depois. Tá? Então, quem tem que se defender, naquele momento, é o cidadão, que estando armado, ele pode reagir e se defender. E vou lhe dizer outra coisa. Existe hoje no Brasil uma grande dificuldade para fazer aquisição de arma. Eu tenho 2 filhas. Tá? Se elas tiverem que escolher entre uma pessoa que tem arma e uma pessoa que não tem arma, legalmente, tá? Legalmente, certo? Eu vou dar as minhas bênçãos para a pessoa que tem arma legalmente. Porque essa pessoa, ela está rastreada pelo Exército, ela tem atestado de bons antecedentes, ela tem laudo psicológico, certo? Então, existem tantas exigências para uma pessoa adquirir legalmente uma arma, entendeu? E a pessoa é monitorada, de vez em quando o Exército vai lá, dá uma incerta na casa da pessoa, para ver se está guardando a arma direito, né? Se é uma pessoa responsável, né? Então, todo CAC, todo cidadão que tem uma arma legalmente, ela é uma pessoa de bem atestada e comprovada pela Polícia Federal e pelo Exército. Tá? Então, eu entendo o seguinte, que nós precisamos flexibilizar a questão da posse das armas para proteger o cidadão. Então, isso é fato. Tá? Isso é lei. Já existem leis no nosso país. Me desculpe, já vou adiantar aqui um outro assunto. A mesma coisa, por exemplo, do aborto. Já existem leis que permitem fazer aborto no Brasil em determinadas circunstâncias. O que essa esquerda maldita quer é liberar o aborto para qualquer caso. Ora, nós sabemos que você realizar um aborto coloca em risco a vida da mulher. Então ela pode ter útero perfurado, ela pode ter uma série de problemas. Nós estamos no século XXI. Existe camisinha, existe preservativo, existe o DIU, existe diafragma. Né? Existem tantas formas de se evitar uma gravidez indesejada. Por que é que nós vamos banalizar um ato que vai colocar em risco a vida da mulher? Né? Então nós precisamos ter responsabilidade e colocar o peso naquilo que realmente importa. Ok. Agora vamos comentar um pouco sobre a eleição para presidente. O senhor, como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor tem visto as pesquisas que apontam uma vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva? Veja só, eu vejo que no Brasil, infelizmente no Brasil, nós não temos mais democracia. Tá? Existe hoje todo um aparelhamento do Estado, principalmente da mídia. Esse quarto poder que é a mídia hoje está todo aparelhado. Nós temos hoje no Brasil um preso político, o presidente do meu partido está preso, Roberto Jefferson está preso. Tá? Qual foi o crime que ele cometeu? Nenhum. Nós estamos sendo perseguidos, eu estou sendo perseguido, eu vou perder nos próximos dias no meu Facebook. Tá? Eu vim sendo bloqueado várias vezes, cada vez que bloqueia aumenta o período. Aí, a última vez agora foi depois que eu registrei minha campanha. Eu vou perder meu Facebook. Eu não cometi crime algum, eu não fiz nada que pudesse comprometer. A única coisa que eu fiz foi postar, entendeu? Aquilo que eu penso que é uma forma conservadora. Então existe toda uma esquerda aparelhando e controlando as informações que chegam para a população. Nós vimos na última eleição, as pesquisas, nenhuma das pesquisas deram certo. Tá? E estão fazendo a mesma coisa hoje. Se você olhar o vídeo das ruas, né? O descondenado do Lula, certo? Ele faz comício vazio. Tá? Bolsonaro não pode comprar um pastel na esquina que junta 100, 200, 500 mil pessoas. Isso é fato. Tá? Ele estava agora na Inglaterra, entendeu? Encheu a rua, fechou a rua. Né? Então isso é fato. Tá? Então o datapovo, o povo na rua está provando, certo? Que Bolsonaro é a maioria, certo? E que isso é uma falácia. Tá? É uma falácia de uma mídia de esquerda. E agora eu chamo a atenção a vocês da mídia.
Tá? Não existe liberdade em país comunista. Tá? Se essa esquerda maldita voltar ao poder, pode ter certeza. Olha, o próprio Lula já falou que vai controlar a imprensa. Vocês vão ser controlados, vocês não vão ter voz, vocês não vão poder falar nada. Como hoje nós conservadores não podemos falar. Isso que está hoje afligindo aos conservadores vai atingir a todo mundo. E nós temos que lutar pela nossa liberdade. Nós estamos lutando pela nossa liberdade. Quem verdadeiramente defende a liberdade no Brasil é Jair Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é por isso que eu estou lutando. Pelo futuro dos meus filhos e netos. Nós precisamos impedir que o Brasil se torne uma Venezuela, uma Argentina, como a Colômbia e o Chile estão se tornando agora. Tá? Então nós precisamos lutar. Nós precisamos trazer a dignidade, a decência, a honra e a ética para o nosso país. Quero agradecer a sua presença aqui, por ter conversado com a gente. Quem quiser saber mais sobre as propostas do candidato, queria que o senhor repetisse o site para as pessoas terem, porque aqui o tempo é curto, a gente não pode falar sobre tudo, né? Aí eu queria que o senhor repetisse o site e falasse aos seus eleitores, desse um recado. Meus queridos, eu sou baiano, eu sou empresário, eu sou empreendedor, mas sobretudo eu sou filho de uma mulher maravilhosa, marido, pai, avô, empreendedor, sou líder de uma empresa que tem muitos funcionários, eu sei como trazer prosperidade à vida dos baianos e do brasileiro, eu sou gerador de emprego, eu tenho muitas pessoas que eu assino a carteira delas, eu pago impostos, tá? Então eu sei como contribuir para a nossa prosperidade. Então estou colocando meu nome à disposição, sou candidato a deputado federal pelo PTB, número 1440. Peço o seu voto para transformar o Brasil e para ajudar, com fé em Deus, Jair Bolsonaro a mudar o nosso país e principalmente varrer esse STF, esses abutres que estão rasgando a Constituição todos os dias. Pedreira 1440 PTB e o site é www.juntoscompedreira.com.br www.juntoscompedreira.com.br. Um fraternal abraço a todos.